Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos para mais uma aula. Estamos estudando os livros dos reis. Hoje vamos estudar a partir do tópico 5 e vamos falar aí sobre alguns reis de Judá. Nesta página a gente pode observar no número 3 alguns reis de Judá. Vamos começar a falar aí sobre Jeorão. Jeorão, apostasia e desgraça. Jeorão praticou os pecados de sua mulher Atalia e de sua sogra Jezabel. Seu reinado de 8 anos foi sangrento e infeliz. Ele matou seus 6 irmãos e alguns nobres de Judá. Restaurou a idolatria que seu pai Josafá havia destruído. Elias enviou-lhe uma carta pronunciando uma punição para ele, sua casa e seu reino. Logo iniciou-se vários desastres em Judá. Edom rebelou-se contra Judá, os filisteus e árabes invadiram Judá, saquearam o palácio e levaram cativos vários membros da família real. 2 anos antes de sua morte, Jeorão contraiu uma incurável doença no intestino. Os seus súditos o desprezavam. Não lamentaram o seu fim na hora da sua morte, não foi honrado como rei, pois não recebeu sepultura nas tumbas reais. Acasias, rei de Judá, fraqueza e baalismo. Acasias, o filho menor de Jeorão, com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, reinou em Judá somente por 1 ano. Acasias seguiu a idolatria de seus pais, Jeorão e Atalia, e também fez aliança com seu tio Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias, rei de Judá, e Jorão, rei de Israel, estavam juntos em Jezreel quando foram mortos por Jeú. Atalia, reinado de terror. Em 841 a.C., a dinastia de Davi quase extinguiu-se quando Atalia tomou o trono de Judá. Josafá, de Judá, selara uma aliança com Israel mediante o casamento de seu filho Jeorão e Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Quando Acasias, filho de Jeorão e Atalia, herdeiro ao trono de Judá, foi morto por Jeú, Atalia matou todos os herdeiros ao trono, inclusive seus próprios netos. Ela introduziu em Jerusalém o culto a Baal. Atalia reinou por 6 anos. Deus não permitiu que a casa de Davi se extinguisse. Jeozeba, irmã de Acasias, escondeu Joás, filho de Acasias, e neto de Atalia e Jorão, que tinha apenas 1 ano de idade. Quando Joás tinha 7 anos, o sumo sacerdote Joiada liderou uma rebelião e colocou Joás no trono. Joás, reforma e recaída. Joás reinou 40 anos. Posto que era uma criança quando foi coroado, o peso verdadeiro do governo recaiu sobre os ombros de Joiada, o sumo sacerdote. Joás realizou algumas reformas, extirpou o balaísmo fenício, renovou o pacto e o culto ao Senhor e reparou o templo. Joás fez o que era reto todos os dias de Joiada, o sumo sacerdote. Mas depois da morte desse, foi seduzido pelos príncipes, caiu na idolatria e matou Zacarias, o filho de Joiada, seu benfeitor. Foi castigado com a invasão da Síria. Seus servos voltaram-se contra ele pela injustiça que havia cometido contra a casa de Joiada e mataram-no. Amazias, vitória e derrota.
Amazias, filho de Joás, subiu ao trono de Judá. Amazias matou os assassinos de seu pai, mas perdoou a vida dos filhos desses. Amazias conquistou Edom. Para tal, contratou muitos israelitas para a guerra. Um profeta acusou-lhe de iniquidade por levar a causa ao povo israelita, que naquela época era um povo idólatra. Amazias derrotou a Edom e a saqueou. Depois trouxe os deuses de Edom para Jerusalém para adorá-los. Amazias pensou em castigar Israel pelo saque feito pelos mercenários israelitas. Jeoás, rei de Israel, escarneceu-se da ameaça de Amazias. Depois o derrotou e o fez prisioneiro, destruindo parte da muralha de Jerusalém e despojou-a da prata e do ouro. Mesmo voltando a reinar em Judá por 14 anos, Amazias nunca recobrou o prestígio de antes da guerra contra Israel. Seus súditos o desprezavam e finalmente o assassinaram. Uzias, que também era chamado de Azarias, prosperidade e grandeza. Uzias reinou em Judá 52 anos. Ele edificou os muros de Jerusalém, organizou o exército, venceu os filisteus, árabes e amonitas e estendeu os limites de Judá ao golfo de Acaba. A mineração de cobre e de ferro da época de Salomão foi renovada. A expansão territorial de Judá lhe permitiu tomar o controle de cidades estratégicas e rotas comerciais. A esperança de Uzias de restaurar o Império Salomônico foi frustrada com o surgimento do poder assírio. Uzias realizou grandes obras públicas, desenvolveu a agricultura e a criação de gado. Judá prosperou materialmente. O segredo de seu êxito: persistiu em buscar ao Senhor nos dias de Zacarias. Buscou o Senhor e ele lhe fez prosperar. Segundo Crônicas 26, 5. Porém, o reinado de Uzias, que levou Judá ao apogeu e prosperidade, alimentou o orgulho, a corrupção, o luxo, a crueldade e o esquecimento de Deus. Apesar de imperar a religião do Senhor na época de Uzias, e em seguida na de seu filho Jotão, o culto degenerou em cerimônias mais carentes de sinceridade e de piedade, conforme o relato de Isaías capítulo 1, versículos 11 até o 17. Quando já era forte seu coração, este se enalteceu para sua ruína. Uzias achou que tinha prerrogativas sacerdotais, entrando no templo para oferecer incenso no altar. Os sacerdotes não quiseram que ele entrasse, e o rei, irritado, os desafiou. Deus o castigou com uma lepra. Uzias ficou isolado em uma casa até os fins de seus dias. Jotão, seu filho, foi corregente durante os anos de sua enfermidade. Jotão, outro bom rei. Jotão reinou aproximadamente 20 anos, mas principalmente como corregente de seu pai Uzias. Depois de reinar só 3 ou 4 anos, o partido pró-assírio de Jerusalém elevou a Acás, filho de Jotão, ao trono de Davi como regente com ele. Jotão seguiu a política de Uzias, construindo defesas e estimulando a agricultura. Sufocou a revolta dos amonitas. Porém, com a ameaça dos temíveis assírios, encontrou problemas para manter sua política anti-assíria. Promoveu a religião do Senhor, mas o povo continuava corrompendo-se. Segundo Crônicas 27, 2. Acás, apostasia e política pró-assíria. Acás foi um dos reis mais indignos de Judá. Restaurou a idolatria, inclusive o sacrifício das crianças a Moloque, e ofereceu seu próprio filho em sacrifício. Assíria e Israel, rei Peca, invadiram Judá e a derrotou, matando 120.000 soldados de Judá num só dia. Sitiaram Jerusalém, mas não puderam tomá-la. Em seguida devastaram o país.
Também seus antigos inimigos, a Filiste e Edom, levantaram-se contra Judá. Isaías animava Acás a confiar que o Senhor o libertaria e disse-lhe para pedir um sinal do Senhor, mas Acás disse que não pediria nem tentaria ao Senhor, pois estava decidido a pedir a ajuda à Assíria. Reuniu todos os tesouros e os enviou ao rei assírio Tiglat-Pileser II. No ano 733 a.C., ele marchou contra a Síria, devastando e conquistando-a. Depois marchou contra Samaria. Encontrando um partido que lhe apoiava dentro dos muros da cidade e que prometia tirar Peca, Tiglat-Pileser II tomou pacificamente o poder e nomeou Oséias como rei tributário em Israel. Assim, Acás foi libertado de seus inimigos, mas o preço que pagou era muito mais que os tesouros do templo e do palácio. Perdeu a independência de seu reino e se tornou um simples súdito da Assíria. Tinha que pagar-lhe tributo ano após ano. Também tinha que enviar ao rei assírio ricos presentes e comparecer diante dele para lhe fazer homenagens, sempre que estivesse na vizinhança. Ao encontrar-se com Tiglat-Pileser II em Damasco, Acás ficou impressionado com um altar sírio. Mandou que o sacerdote Urias fizesse um semelhante em Judá. Assim introduziu em Judá o culto de um país inimigo e derrotado pelos assírios, a Síria. Termina aqui então a nossa aula de hoje. Tivemos aqui um breve relato, dos chamados reis de Judá. E caso os irmãos tenham um tempinho, para analisarem aí esses reis de Judá e os últimos reis de Israel, é interessante os irmãos fazerem isso, lendo os textos bíblicos para aprender um pouco mais sobre esse assunto. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula.